pessoal tá com preguiça de levantar cedo para assistir aula, né? Terceiro ano, só vocês são heroínas aí, hein? Aí, chegou mais uma, a Letícia aí. Bom dia, Letícia. Tinha travado, professor. Bom dia. Não Tudo consigo falar. bem, tranquilo, bom dia. Tudo bem com você? Tudo aí com você. Também, tudo tranquilo. Estão visualizando a minha tela? Sim. Que bom. Na aula anterior, nós falamos sobre o pré-projeto, né? A gente fez uma explicação para entender melhor o pré-projeto e qual a importância dele no nosso trabalho de desenvolvimento, né? De projeto web, né? Então, de uma maneira geral, hoje nós vamos fazer uma atividade prática usando o pré-projeto. É importante que a gente faça isso para a gente revisar os pontos importantes do nosso trabalho e entendermos o que nós temos pela frente. Então, temos um tema aqui, que é o site O Carro do Rei, que a gente já especificou na aula anterior. Então, a gente vai usar esse tema, né? Tem o objetivo de registrar informações sobre o Ford Del Rey, que foi um carro brasileiro lançado na década de 80. O site terá fotos dos contribuintes, área de login, classificados, área de cadastro e login, ambiente de encontro, onde os usuários poderão conversar via chat, videoconferência, postar agenda de reuniões, e a gente colocou aqui uma breve introdução das principais características do projeto, né? As principais características. Nós falamos sobre a versão 1.0, a data de hoje, o prazo de entrega, né? A equipe. Então, são as informações que a gente precisa colocar no pré-projeto, né? Essas informações são importantes. A partir daí, a gente começa a desenhar o mapa do site, o layout, layouts específicos, layout de login, layout de classificado, layout para responsividade, para aplicativo móvel, para celular, para tablet, que é diferente do PC, né? Então, é bom a gente especificar isso, mas daqui a pouco a gente volta aqui. Então, é tudo o que a gente já estudou, nós aprendemos a fazer essas coisas, né? E agora a gente vai colocar isso, documentar isso. Documentar isso. Por que que é importante? Então, para a gente entender a linha do tempo, onde nós estamos, né? Do pré-projeto até o projeto final, e temos aqui muito trabalho pela frente, onde a gente está estudando, correto? Então, nós estudamos lá a análise de requisitos, nós estudamos a análise de requisitos, que é a conversa que o analista tem com o cliente, vai ver o levantamento de dados, ele vê as informações que o cliente passa para ele, a ideia que ele tem do projeto, do site, do software, do que for preciso, ou de ambos, né? Aí
nós temos o pré-projeto e a apresentação ao cliente. Ou seja, o pré-projeto é onde o analista coloca todas as ideias de uma maneira técnica para que o projeto possa ser desenvolvido. Então, são técnicas que a gente utiliza para especificação do projeto em questão, né? Então, o mapa do site, os layouts, o design, todas essas ferramentas são importantes, controle de versão. Então, aí o pré-projeto é um documento técnico, que é esse modelo que a gente está estudando desde a aula anterior, e eu estou entregando esse modelo para vocês também. E uma apresentação é feita ao cliente. O pré-projeto ele pode ser entregue ao cliente, né? Mas uma apresentação tipo PowerPoint, ou uma outra ferramenta de apresentação que precisa ser exposta ao cliente para uma apresentação mais bonitinha, não tão técnica, né? Como a gente faz nas apresentações em sala de aula. Então aí o cliente dá um ok, fala, não, legal, vou comprar o projeto, e aí a gente passa por uma segunda fase de planejamento, que aí chega no projeto final. A hora que a gente chega no projeto final, aí o projeto final é enviado para o programador, para a equipe de desenvolvimento, que pode ser a mesma equipe de projeto, né? Então pode ser lá o analista com 2 programadores, um analista com 5 programadores, né? 2 analistas com 10 programadores, depende da equipe, da estrutura, ou pode ser uma pessoa só, né? Ele é analista, é programador, ele é técnico, ele é tudo lá, ele vai fazer tudo. Então, aí o projeto final são todas as ferramentas prontas para o desenvolvimento e implantação. Então, o desenvolvimento e implantação é a programação. Então, nós não chegamos ainda na programação, né? O nosso estudo aqui de PAW é justamente a fase de planejamento, correto? Então, depois da programação, desenvolvimento e implantação, aí ele vai lá para atualização e novas versões, e o ciclo retoma para análise de requisitos, né? Por que isso não acaba? Você é louco, mas nunca acaba esse trabalho? Mais ou menos por aí mesmo, esse trabalho nunca acaba. Porque depois de desenvolvido e implantado o sistema, o site é publicado, né? Está na internet, está no ar, como a gente diz. Aí vem a atualização em novas versões, correção de bugs, né? Defeitos do sistema que precisam ser corrigidos, novas atualizações tecnológicas, por exemplo, uma nova versão do Windows, uma nova versão de IP, né? A internet tem os IPs, está surgindo aí o IPv6, então talvez algumas técnicas de comunicação, está surgindo não, já é coisa antiga, mas que está sendo implementada, né? Então são novas técnicas de comunicação que os sistemas têm que se adequar. Então existe uma atualização tecnológica. Amanhã sai o Windows 11, então o nosso sistema precisa atualizar algumas coisas para ele poder funcionar no Windows 11. Então, são esse tipo de coisa. Há um acompanhamento tecnológico, uma atualização tecnológica. Porque a ideia do software é que ele acompanhe a tecnologia, que ele viva por muitos anos. É muito caro desenvolver um software com duração de 1 ou 2 anos e depois ter que desenvolver um outro software com a mesma finalidade, passar por tudo isso de novo. Para o cliente é muito caro, para a equipe de desenvolvimento é muito caro, né? O custo é alto. Então, a ideia do software do site é que ele dure bastante tempo. Então, para ele durar bastante tempo, ele precisa ser atualizado. Se ele não for atualizado, ele não vai ter uma vida longa, né? E essa atualização é em função dos requisitos tecnológicos, as tecnologias vão mudando e os sistemas têm que ir acompanhando.
e também em cima de informações da própria empresa, né, do próprio cliente, das regras de negócio. As regras de negócio são questões legais, são questões de funcionamento das empresas, são questões que envolvem a questão do site. Por exemplo, o nosso site aí do carro do Del Rey, o carro do rei, né? Vamos imaginar que os classificados só entrarão em funcionamento depois de 1 ano do funcionamento do site, né? Então, uma atualização que terá que ser feita. Já há um planejamento para que isso aconteça, mas primeiro a gente vai publicar o site e depois, primeiro o site vai funcionar por 1 ano, o pessoal vai usar e depois nós vamos começar com os classificados. Então, há uma estratégia aí de negócio, né, as regras de negócio. Então, essas atualizações acontecem dessa maneira, tá? Então, são exemplos disso, ok? Então, a ideia é que o sistema funcione por muito tempo. Então, aí depois faz-se uma nova análise de requisitos e, claro, não todo aquele trabalho de novo, um trabalho de atualização agora. Novas versões, novas situações, algumas implementações tecnológicas, melhorias em algumas coisas, né? E assim por diante. E isso faz com que o ciclo recomece e o sistema tenha vida longa, e com isso ele traz eficiência e traz lucro tanto para o cliente que compra quanto para a equipe de desenvolvimento que vende os sistemas, tá? Essa é a ideia. Por isso que a gente tem que gastar um tempo, na verdade, eu digo que não é gastar, é investir no tempo de planejamento. Por isso que essa matéria é tão importante para esse estudo, para a gente entender que o trabalho de análise ele é muito importante, de planejamento, ele é tão importante quanto o de desenvolvimento. Se a gente planejar bem, a gente vai desenvolver mais rápido. E essa rapidez é importante, né? Ela é importante. A gente vai desenvolver melhor e mais rápido. Então, nós vamos ter mais qualidade e nós vamos ter entrega do produto, do software, mais rápido. Isso é importante também, né? Aquela história de cumprimento de prazos, entregar no prazo e tudo isso. Tá bom? Qual é a atividade? A atividade eu vou passar para vocês um modelo de pré-projeto com esse tema, o carro do rei. Nós vamos criar um site, mas nós não vamos desenvolver. Nós vamos só fazer o projeto, nós vamos só projetar, né? O que nós vamos desenvolver? Nós vamos desenvolver as ferramentas de planejamento, o mapa do site, os layouts e o design. Vamos colocar, lembram das aulas de design, que a gente especificou qual fonte a gente vai usar, o tamanho da fonte, qual a cor da letra, qual a cor de background, qual a cor do fundo, qual a cor, o que nós vamos usar, qual as cores dos menus, qual as cores do rodapé, qual a posição desses elementos que são os layouts. Então, tudo isso é importante nessa etapa de projeto. Tudo isso é importante. E um detalhe que a gente está adicionando aqui é o logotipo. Então, para o design, lembra que a gente estudou por onde começa o design? E o design começa no logotipo, na logomarca. Então, a gente pega o logotipo do site ou do produto,
ou da empresa, e a partir dele a gente coloca o uso das cores, os elementos de design, de acordo com os princípios, elementos do logotipo. Então, temos uma tarefa adicional que é criar o logotipo para esse site. Ele não tem. Então, nós vamos criar o logotipo para esse site. E claro que a gente pode usar de toda a criatividade que a gente tiver. Se você quiser criar lá em CorelDRAW, em Photoshop, é livre. Mas para facilitar um pouquinho, eu coloquei um site aqui que é o logomaker.com. E esse site, como outros sites na internet, outros aplicativos também, nós temos vários sites e vários aplicativos. Se vocês fizerem uma pesquisada lá, vocês vão encontrar bastante coisa para criar logotipos. Então, esse Logomaker é um site onde a gente coloca algumas ideias e ele vai criando alguns modelos de logotipo para a gente. Agiliza bastante, até que saem umas coisas legais. Não é uma plataforma completa de publicidade e propaganda, com todos os recursos de publicidade e propaganda, não é esse o objetivo. O objetivo é criarmos alguns logos rápidos, que nos ajudam a desenvolver ícones e desenvolver essa primeira etapa, uma primeira ideia, talvez até um rascunho do logotipo do nosso site. É claro que, se o cliente quiser, ele contrata uma empresa de publicidade e propaganda para definir essas estratégias que são muito importantes e que não são baratas também. Aí é toda a estratégia de negócio do cliente também. No nosso caso, ele pediu para a gente mesmo fazer o logo. Ah, não, faz um logo qualquer lá, tá bom e tal, né? A gente está com pouca grana. Então, a gente vai incluir no nosso trabalho a construção do logo. É claro que a gente vai cobrar um pouquinho por isso. E esse site, ele facilita o nosso trabalho. Caso vocês não conheçam, tem outros também. Se vocês conhecerem e quiserem usar outros sites, pode usar. Eu deixei o Logomaker como... Eu já usei algumas vezes, eu deixei ele aqui como um exemplo, um modelo para a gente começar a trabalhar, tá? Então, nós vamos, qual é a tarefa? Em resumo, o nosso projeto do site do Carro do Rei, nós vamos criar o mapa do site, o layout, todas essas ferramentas que a gente estudou nas últimas aulas. Vamos agora fazer o nosso pré-projeto, juntar o quebra-cabeça, juntar as peças do quebra-cabeça e encaixá-las agora na primeira etapa, que é um documento técnico, nosso pré-projeto, com o mapa, com o layout, com o design, e depois disso a gente pode apresentar ao cliente, e o cliente dando um ok, a gente vai para a nova fase de estudos de PAW, que nesse semestre a gente vai estudar orientação a objeto, a gente vai estudar o ML, a gente vai estudar metodologias ágeis, para completar esse pré-projeto e termos aí o projeto final, projeto final do nosso software, do nosso site. E aí ele estará pronto para o desenvolvimento. Como eu disse, é uma fase de planejamento muito importante e esses estudos são fundamentais para a gente entender tudo isso daí. Tá bom? Alguma dúvida do que temos para fazer? Ô, Cláudio. Oi. Vamos supor, primeiro é para criar o mapa do site. Aí, beleza. Aí coloca a imagem aí? Sim, isso. Eu vou dar um modelo de Word para vocês. Então, você cola aqui dentro. Você pode desenhar o mapa do site em outro local, onde você quiser. A gente usou o Draw, né? O Draw.io, mas se você quiser usar o PowerPoint, se quiser usar o Visio, nós começamos a usar o Visio nas nossas aulas presenciais. Se tiver algum aplicativo aí no computador que fique mais fácil, à vontade.
Aí você cola a tela aqui. Exatamente. Tá. Aí o layout da página, em geral, só para me recapitular, é aquilo quando você coloca aqueles quadrinhos, escreve tipo assim, menu, rodapé, essas coisas? Isso mesmo. Menu, rodapé, cabeçalho. Isso. Isso mesmo. De páginas específicas, quantas Sim, páginas que eu tenho que fazer? livre, à vontade. Você pode ler aqui a introdução, o que que você acha. Por exemplo, a página de classificados. Como que os classificados serão apresentados na tela? Vai aparecer uma imagem pequena, um texto do lado, ou vai aparecer uma imagem grande, um texto embaixo. Então isso é importante. A página de classificados, ela será diferente da página home, por exemplo, né? Aí, vamos supor, a gente pode pegar um site pronto como um espelho, vamos supor, Pode sim. Pode. que daí a gente faz as páginas seguindo o layout de acordo com o site. Exatamente, deve. A gente deve procurar na internet coisas que estão funcionando, que são ideias boas. Não precisamos inventar a roda. Aproveitar, claro que a gente não vai copiar e colar, mas podemos copiar layouts de sites que já existem. Por exemplo, você pode entrar num OLX, num WebMotors, no Mercado Livre e comparar os layouts desses caras e ver o que mais é mais específico que você poderia usar, que ideia você pode usar disso. Viu? Pode sim, deve fazer isso. A gente deve procurar ideias boas que já existam, que já foram feitas, Certinho. tá bom? E não precisa especificar muita coisa aqui, ó. O que vocês acharem mais interessante. Eu acho aqui que a gente poderia fazer um layout geral, a home, sempre tem que ter um layout da home. Depois, talvez, essa tela de classificados, que a gente não vai especificar todos os layouts aqui. O pré-projeto é uma ideia. Depois, a gente vai colocar os layouts das telas que a gente achar mais importante, que a gente vai mostrar para o cliente, ó, vai acontecer assim, ah, que legal, achei bacana, né? Por exemplo, um layout de cadastro, um layout de login. Normalmente essas coisas são padrão, não muda muita coisa, né? Então é tranquilo, a gente não precisa especificar, a gente pode especificar aqui o que mais chama atenção, o diferencial do site, tá? A página de classificados é um diferencial. Essa ambiente de encontro, onde haverá um chat, uma videoconferência, isso também é um outro layout interessante que a gente poderia colocar ali. Então, o que que a gente faz? A gente pega a home, faz um layout, e depois a gente pega o layout da home e especifica o layout, esse modelo da home, a gente já especifica o layout de classificados. Pega esse modelo da home também, especifica o layout de encontros, bate-papo, chat, o que a gente quiser colocar lá. E assim por diante. Uns 2 ou 3. Uma outra pergunta, Cláudio. Sim. Qual que é a diferença mesmo do mapa do site e o layout? O mapa do site são aqueles quadradinhos que são conectados, lembra? Conecta um embaixo do outro. Deixa eu abrir aqui uma tela para a gente lembrar. Cláudio, na parte Oi. de cadastro, eu tenho que colocar assim o nome, essas coisas, ou eu faço geral, tipo, Não nome do precisa. cliente, alguma Sim, não precisa especificar muita coisa, não. Precisa especificar muita coisa, não. Pode fazer algo assim um pouco mais genérico, tá? Não precisa ser muito detalhista, não precisa ser muito detalhado nisso não, tá? Pode ficar tranquilo. Normalmente são as mesmas informações, né?
os dados, e-mail, isso daí são coisas meio que padrão. Esse aqui é o Vitor, né, lá, ó. Esse é o mapa do site. O Vitor está desenhando para gente lá, né, Mayara? Olha lá o Vitor. Já virou analista de sistemas. São aqueles quadradinhos lá, ó. Ah, verdade. Lembra? Uhum. Tá? Esse é o mapa, né? Que a gente aprendeu a fazer lá no Draw.io, né? Claro que mais simplificado, olha lá. Se precisar, eu ocultei os canais para facilitar, mas esses PDFs estão todos lá. E claro, se vocês precisarem, pode pedir para mim que eu mando de novo, viu? O layout vocês já lembraram, já sabem o que é, né? Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui é o layout para design responsivo, né? Mais ou menos. Então, para PC é uma coisa, para celular é outra, os elementos mudam de posição, né? Pode especificar alguma coisinha lá, mas também não precisa ser muito detalhista. A gente tem uma semana para fazer o trabalho, então, claro que vocês não precisam detalhar muito em função do tempo, tá? Detalha o que for preciso em função do tempo, né? Também a gente também não tem tanto tempo para fazer esse tipo de tarefa, então é tranquilo por esse motivo. O que é importante? A gente vai fazer uma parte, né, uma tarefa mais simplificada, não detalhada, mas a gente vai aprender a fazer. Isso que é importante, ok? Depois, amanhã, quem sabe vocês vão trabalhar na área, aí vocês vão desenvolver grandes projetos e vocês vão lembrar do que a gente usou aqui, vocês vão ter condições de aprofundar nisso tranquilamente. Tudo bem? Mãos à obra? Mãos à obra. Tá legal, nós temos até a sexta-feira que vem para fazer isso, tá? Então eu vou deixar até a próxima sexta, a próxima aula, inclusive, eu vou ficar só tirando dúvidas e aguardar esse trabalho, a entrega desse trabalho, mas eu já vou colocar um conteúdo novo, uma introdução de um conteúdo novo para a próxima aula, tá? E na outra, mas a maior parte do tempo da próxima sexta-feira será para realizar essa tarefa, tá bom? Então temos até a semana que vem para fazer isso, ok? Estamos conversados? Ok. Sim. Valeu, gente. Obrigado por comparecerem. Boa sexta-feira, boas aulas, bom final de semana. Tchau, Tchau, Cláudio. professor. Bom final Obrigada. de semana. Obrigado, igualmente. Se precisar, é só chamar, tá bom? Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Tchau. Até.